Muito bem, pessoal. Então, vamos analisar o quê? A fonologia. Como que a Fundação Getúlio Vargas cobra fonologia? O que é importante? O que a FGV mais adora em fonologia é fazer uma comparação entre número de letras e número de fonemas, ou fonemas e letras, como nós quisermos. Então, eles adoram perguntar: onde há uma palavra em que haja mais fonemas do que letras ou onde há uma palavra em que haja mais letras do que fonemas. Tem de cuidar isso aí. Então vamos lá. Vamos analisar, portanto, a fonologia. Então vamos analisar a fonologia. Professor, o que eu tenho de saber em relação à fonologia? Assim, ó. O primeiro tópico que aqui eu coloco é a letra. O que é a letra? Cuidado, porque dá uma confusão entre o que é fonema, o que é letra, o que é letra, Até vou inverter, vou começar ao contrário. Eu começo colocando o que é o fonema, tá? Ponto número 1, vamos inverter. Então, primeiro ponto, fonema. Pessoal, para fins de prova, fonema nada mais é do que som. Logicamente que não é qualquer tipo de som. É o som que nós emitimos ao pronunciar palavras. Quando nós pronunciamos palavras, mesa, janela, pessoal, copo, nós emitimos sons. Então, isso aí é o fonema. Agora, e a dúvida é, ponto número 2, a letra. Será que eu posso falar que na língua portuguesa qualquer letra tem som? Não. Um exemplo clássico, tradicional, a palavra, ou melhor, a letra H. A letra H na língua portuguesa, ela só existe por razão etimológicas. Então, na palavra hoje, nós sabemos que o H, ele não possui som, não é fonema, é só letra. E não faz diferença, não sei se vocês sabem, mas antigamente a palavra ontem era com H. Ah, é, professor? Uhum. É aí, perdeu o H, mas não mudou nada em relação ao som. Então, galera, olha só, letra não é fonema. Portanto, a gente começa assim, ó, ponto número 3, letras e fonemas, letras e fonemas, comparações. Como assim, professor? É que assim, ó, o número de fonemas poderá ser igual ao número de letras, poderá ser menor e poderá ser maior. Ah, é? Sim, sim. Olha aqui, ó. 3.1, número de fonemas igual ao número de letras. Fonemas igual a letras. Lembrando, fonema é o som que nós emitimos ao pronunciar palavras. Então, presta atenção aqui, ó. Eu coloco aqui a palavra mesa. Não há dúvidas de que existem 4 letras. Ok, ótimo. Mesa. Agora a questão é a seguinte: quantos sons nós emitimos ao pronunciar a palavra mesa? Observa, o M tem som? Sim, senão seria ESA ou ESA. O E tem som? Sim, senão seria impronunciável. O S tem som? Sim, senão seria MEA. E o A tem som, sim, senão seria mês. Então, são 4 letras e 4 sons. Só que na prova não vai aparecer sons. Portanto, são 4 letras e 4 fonemas. Tá aí? Olha, observa aqui, ó. Se eu coloco a palavra casaco, aqui existem 6 letras. Agora, quantos sons nós emitimos ao pronunciar casaco? Olha só, o C tem som, senão seria asaco. O A também, senão seria impronunciável. O S também, senão seria caaco. Depois, pessoal, nós temos também som no A, senão seria casco.
Depois, nós temos som pessoal no C, senão seria casal. E o O tem som, senão seria casaque. Então, são 6 letras e 6 sons, portanto, 6 fonemas. Pessoal, é normal que o número de fonemas seja igual ao número de letras. E por isso que muitas pessoas ficam na dúvida e pensam que toda letra é fonema, o que não é verdade. Agora, acompanha comigo aqui, ó. 3.2. Número de fonemas, observa só, menor do que o número de letras. Número de fonemas menor do que o número de letras. Isso aí também é normal. Ó, primeiro ponto, sempre que houver o H, seja no início, por exemplo, hora, ou até mesmo no final, por exemplo, a interjeição A. Ah, que pena. Então, na palavra hora, existem 4 letras, mas como eu tenho o H, não adianta, o H não tem som na língua portuguesa. 3 fonemas. Na interjeição A, eu tenho 2 letras, mas como o H não tem som, eu tenho um fonema. Ah, professor, então assim, ó, o número de fonemas será menor que o número de letras quando houver o H e somente quando houver o H. Não. Nós vamos estudar daqui a pouco dígrafos, vários dígrafos. E nós já veremos que dígrafo é uma representação de 2 letras com um fonema só. Depois eu vou escrever, tá? Depois eu escrevo direitinho. Mas o que eu quero falar para vocês? Seguinte, sempre que houver dígrafos, eu terei menos fonemas do que letras. Como assim, professor? Por exemplo, se aqui eu coloco a palavra carro, na palavra carro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. Mas aqui que interessante, porque eu tenho 2 R's representando apenas um som. Então tenho 2 letras igual a um som. Então aqui eu não tenho o mesmo número de fonemas e letras e fonemas. Eu tenho um fonema a menos, portanto 4 fonemas. Por quê? Porque eu tenho um dígrafo. Ah, então se houver dígrafo, eu terei menos fonemas? Isso, porque o dígrafo é isso aí, ó. Eu tenho 2 letras representando apenas um som. A mesma coisa, por exemplo, olha que interessante, quando eu coloco a palavra guerra. A palavra guerra é mais interessante ainda, porque na palavra guerra existem 6 letras, mas na palavra guerra existem 2 dígrafos. Como assim, professor? Observa só, quando eu tenho isso aqui, ó, esse GU, quando eu tenho o GU, isso aqui não tem som aquele U, não é guerra, então não tem som. E os 2 R's possuem apenas um som. Então, nesta palavra guerra, são 6 letras e 4 fonemas. Correto aqui? Então, o número de fonemas menor que o número de letras é normal. Agora, nós vamos aqui ao 3.3 e eu digo para vocês que o 3.3 não é normal. No 3.3 eu tenho assim, ó, número de fonemas maior que o número de letras. Isso aqui é uma exceção da exceção da exceção da exceção. É tão exceção que só há um caso. O único caso é quando o X tiver som de KS. Na linguagem culta, vou repetir, na linguagem culta, a Fundação Getúlio Vargas só considera um caso. Somente quando X tiver som de KS. O único caso. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui a palavra tórax, quando eu coloco aqui a palavra fixo, quando eu coloco aqui a palavra tóxico, observa só, tórax, fixo e tóxico. Aqui na palavra tórax, 5 letras, fixo, 4 letras, tóxico, 6 letras. O que vai acontecer? Seguinte, sempre que eu tiver o X com som de KS, observação, o X possui diversos sons, é só com som de KS. Eu terei um fonema a mais do que o número de letras. Então, 5 letras mais 1, 6 fonemas. Fixo,
4 letras mais 1, 5 fonemas. Tóxico, 6 letras mais 1, 7 fonemas. Tá aí. É muito raro. De novo, eu vou repetir, é o único caso. Isso aqui tem nome, tá? O nome disso, pessoal, ó, o X com som de KS, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui, o nome é dífono. Dífono, esse X aqui eu chamo de dífono. É uma letra com 2 sons. O dígrafo a gente vai falar bastante, já vou colocar daqui a pouco, mas o dífono é quando eu tenho, pessoal, uma letra com 2 sons. Olha só, cuidado aqui, ó, rascunho, vem pra cá, olha aqui. Na linguagem coloquial, muitas vezes eu acrescento sufixos, eu acrescento fonemas. Então, na linguagem coloquial, ó, ritmo, é normal que se coloque um i ali. Ó, apto, é normal que se coloque um i, mas não vale como fonemas a mais na Fundação Getúlio Vargas, não considera, é só o X com som de KS. Então, em ritmo são 5 letras e 5 fonemas, em apto são 4 letras e 4 fonemas, tá certo? Claro, se eles citassem na linguagem falada, aí eu poderia considerar um fonema a mais, mas na forma culta, nunca vi a FGV fazer isso, tá? FGV aqui tradicional. Então é o seguinte, quando que eu considero que eu poderei ter fonemas a mais? Quando que eu poderei? Quando o X tiver som de KS. Quando o X tiver som de KS. Tudo bem ali? Perfeito? Excelente. Pode ir anotando aí que a gente já vai continuar. Bem, agora olha só, observa comigo. Eu coloco agora 3.4. Ó, presta atenção, 3.4. O mesmo fonema pode ser representado, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Então, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. O mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Ó, para ficar fácil, no lugar de fonema eu leio som. O mesmo som pode ser representado por mais de uma letra. Professor, como assim, professor? Olha só. Aqui eu vou colocar a palavra máximo, também vou colocar a palavra exceção, também vou colocar a palavra excesso, vou colocar a palavra crescer, também coloco a palavra cresça, também coloco a palavra acesso. Agora, olha o que eu faço. Máximo, sublinhei o X, exceção, XC, C cedilha, excesso, XC, SS, crescer, SC, cresça, SC cedilha, acesso, C e SS. É inacreditável, mas tudo que aqui está sublinhado, tudo isso aqui possui exatamente o mesmo som. Ah não, professora, verdade. Então, olha que interessante aqui, ó. Olha só, o X tem o mesmo som do XC, que tem o mesmo som do C cedilha, que tem o mesmo som do SS, que tem o mesmo som do SC, que tem o mesmo som de SC cedilha, que tem o mesmo som de C. Só aqui eu consegui representar exatamente o mesmo som de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras diferentes. É por isso que nós enlouquecemos com a ortografia da língua portuguesa. Imagina 7 formas diferentes para eu representar exatamente o mesmo som. É para enlouquecer. Agora imagina para um estrangeiro, ele quase enlouquece. Então aqui eu já sei que o mesmo som poderá ser representado por mais de uma letra.
E às vezes, olha aqui o 3.5, e às vezes ocorre o contrário. Como assim o contrário? Olha só, a mesma letra pode representar, mais de um fonema. Vamos traduzir para ficar mais fácil? No lugar de fonema, o que eu leio? Eu leio som. Então, a mesma letra pode representar mais de um som. Como assim, professor, a mesma letra pode representar mais de um som? Observa só o caso do S. Quando eu coloco a palavra curso e quando eu coloco a palavra casa. Na palavra curso, observa que aqui ele representa o som de dois S's. E na palavra casa, observa que ele representa o som do Z. E um caso muito tradicional na língua portuguesa é o caso do X. X é muito tradicional. Então, observa comigo que o X é tão especial que ele poderá representar até 4 sons. Até 4 sons, isso. Só no quadro nós já vimos a palavra máximo, já vimos a palavra fixo. Também vou colocar a palavra exato e também vou colocar a palavra enxoval. Olha que loucura! Na palavra máximo, o som é de SS. Na palavra fixo, é de KS. Na palavra exato, é de Z. Na palavra enxoval, é de CH. Claro que aqui é só uma representação. Então, tá aí. Só o que eu decoro? Não é para decorar, é para entender. Eu não preciso decorar. Eu só quero que você saiba aí. A mesma letra não representa obrigatoriamente o mesmo som. Ela poderá representar diferentes sons, ou seja, diferentes fonemas, certo? Então aqui está a primeira parte, para que eu tenha uma noção do todo. Agora nós vamos partir para o quê? Para os dígrafos, certo? Então vou apagar aqui para que possamos partir para os dígrafos. Então, pessoal, vamos aos dígrafos. Olha só, eu coloco assim, ó, continuação, né? Ponto número 4. O que é, afinal de contas, na língua portuguesa, um dígrafo? Dígrafo é o seguinte, quando eu tiver duas letras igual a um som, ou seja, duas letras igual a um fonema. Um som, um fonema, nada mais do que isso. Bom, aí começamos assim, ó, 4.1, os chamados dígrafos consonantais. Aqui é o legítimo, as aparências enganam. Quando nós analisamos dígrafos consonantais, olhamos assim e pensamos, meu Deus, é muito difícil, são muitos. Não são difíceis. São muitos, sim, mas são fáceis. Depois nós vamos colocar aqui os dígrafos vocálicos. Aí o aluno olha e diz, é muito fácil. Não é fácil. Então as aparências enganam. Aqui parece difícil, mas não é. Depois o outro parece fácil, mas não é. Coloca para mim, dígrafos consonantais. CH, LH, NH, RR, SS e S, C cedilha. Eu vou colocar 10 no total aqui, tá? Os tradicionais. Então, CH, LH, NH, RR, SS, S, C cedilha. Aqui, ó, aqui, coloca para mim assim, ó, sempre dígrafos. Sempre dígrafos. Depois eu vou colocar, além desses tradicionais aqui, coloco mais 4 aqui, ó. Coloco aqui SC, XC, GU e QU. Aqui nós vamos anotar o seguinte, ó. Nem sempre
nem sempre dígrafos. Nem sempre dígrafos, nem sempre serão dígrafos. Bom, e agora, observa só. Caso a Fundação Getúlio Vargas venha e pergunte assim, ó, quantos fonemas há na palavra? Quantos fonemas há na palavra? Nós vamos fazer assim, ó. Letras menos dígrafos igual a fonemas. Como é que é, professor? É exatamente isso. Ó, letras menos dígrafos igual a fonemas. Professor, não entendi. Então, olha só. Aqui eu coloco a palavra chato, aqui eu coloco a palavra ilha, aqui eu coloco a palavra carinho. Ó, carinho. Aqui eu coloco a palavra carrinho. Aqui eu coloco a palavra assessor. Aqui eu coloco a palavra cresça. Olha que interessante o que eu acabei de falar. Letras menos dígrafos igual a fonemas. Na palavra chato, eu tenho 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o dígrafo que é CH. 5 letras menos um dígrafo igual a 4 fonemas. Então, eu vou colocar no ladinho aqui, ó, 5 letras e 4 fonemas. Então, aqui, 5 letras e 4 fonemas. Ilha, 1, 2, 3, 4 letras. LH é dígrafo, 4 letras menos um dígrafo, 3 fonemas. 4 letras e 3 fonemas. Carinho, carinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, o NH é dígrafo, 7 letras menos um dígrafo, 6 fonemas. Carrinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras menos 2 dígrafos, 6 fonemas. Tá aqui. Assessor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de novo. 8 letras. 2 dígrafos, 6 fonemas. Cresça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 letras, 1 dígrafo, 5 fonemas. Então, o que eu disse? Eu disse o seguinte, ó, coluna da esquerda e da tela de vocês, sempre dígrafos. Agora, a outra aqui, pessoal, nem sempre serão dígrafos, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para não ficar muito em cima. Nem sempre serão dígrafos. Então, quando eu tiver SC, XC, GU, QU, como eu disse antes, nem sempre dígrafos. Professor, por quê? Como assim nem sempre dígrafos? Presta atenção. Quando colocamos a palavra crescer, eu observo que aqui eu tenho um som apenas. Crescer, apenas um som. Mas, quando eu coloco a palavra pesca, olha a diferença. O S tem som e o C tem som. Então, aqui já não é dígrafo. S com som e C com som, já não é dígrafo. Então, tem que cuidar isso aí. A mesma coisa com XC. Ó, quando eu coloco a palavra exceto, na palavra exceto é dígrafo, não é exceto, é exceto. Mas, quando eu coloco a palavra excluir, o X tem som e o C tem som. Já não é. Ó, GU. Na palavra gueto, gueto é dígrafo, não é gueto, é gueto. É dígrafo.
Mas na palavra aguentar, ele não é dígrafo. Não é aguentar, é aguentar. Antigamente havia o trema ali para facilitar, hoje não há mais. Ó, na palavra quilo é dígrafo. Mas na palavra tranquilo já não é mais dígrafo. Também, aqui, antigamente, havia o trema. Então, aguentar, o U tem som, o E tem som. Tranquilo, o U tem som, o I tem som. Então, não é dígrafo. Então, cuidado para FGV. Cuidado aí, porque muitas vezes eles tentam nos enganar em relação a isso aí, tá? Então, tem de cuidar quando que vai ser dígrafo, quando que não vai ser dígrafo, ok? Muito bem. Então, os dígrafos consonantais, pessoal, eu digo assim, ó, raramente erramos. Agora vem o nosso cuidado principal. 4.2, os chamados dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos também são conhecidos como os dígrafos nasais. Então, dígrafos vocálicos ou os dígrafos nasais é a mesma coisa. Teoricamente, como é que eles são formados? Ó, com as vogais A, E, I, O, U, com M de Maria ao lado. Observa só. Ou A, E, I, O, U, com N de navio ao lado. Então, são as vogais com M ou N ao lado, nada mais do que isso. Bom, claro que aqui, pessoal, eles não são visuais. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, a palavra campo, e a prova pergunta, quantos fonemas há? Observa, campo, eu tenho 5 letras. Aqui um dígrafo, AM. Então, são 5 letras menos um dígrafo, 4 fonemas. A grande verdade é que os dígrafos consonantais que foram vistos antes chamam a atenção. Olhamos, identificamos. Os dígrafos vocálicos, muitas vezes, não chamam a atenção, a gente passa batido, tem de cuidar. Olha aqui, ó, encontro. Encontro. Na palavra encontro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. Quantos dígrafos há na palavra encontro? Nota, quantos dígrafos há na palavra encontro? 2. Eu tenho o EN, EN, e eu tenho o ON, ON. Então, são 8 letras menos 2 dígrafos, 6 fonemas. Olha aqui, ó. Encantamento, encantamento. Aqui existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. 12 letras. Quantos dígrafos existem na palavra encantamento? Quantos dígrafos existem na palavra encantamento? 1, 2, 3 ou 4? Hein? Existem 3. Eu tenho o EN, eu tenho o AN e eu tenho o EN de novo. Então, são 12 letras menos 3, pessoal, 9 fonemas. Não vai errar a matemática, tá? 12 menos 3, 9. Agora, cuidado aqui, ó. Quando eu coloco, cuidado, a palavra cama, 4 letras, cama. Eu não considero esse AM aqui dígrafo. Por quê? Assim, pessoal, para ser dígrafo, o M representar um dígrafo ou o N representar um dígrafo, depois do M ou do N não poderá vir vogal. Se vier vogal depois, ele não é dígrafo, porque ele forma a sílaba com a vogal. O dígrafo não forma a sílaba com a vogal. Por exemplo, quando eu tenho a palavra campo,
Observa, com a vogal seguinte, é claro, tá? Na palavra campo, ele acaba no M. Na palavra encontro, ó, encontro. Pode notar, o dígrafo, ele acaba no M ou no N. Na palavra cama, não. Não. Para mim, mais simples é o seguinte. Se vier vogal depois do M ou do N, não é dígrafo. Mesmo tendo o som nasal de cama, professor, mesmo assim, são 4 letras e 4 fonemas. Se depois vier o vogal, não é dígrafo. Então, presta atenção. Na palavra amando, olha só, na palavra amando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E a minha dúvida é a seguinte, eu estou na dúvida se eu tenho 2 dígrafos, AM e AN, de amando, ou eu tenho apenas um dígrafo? Pode responder em voz alta aí, sem ter vergonha. Quantos dígrafos eu tenho na palavra amando? 2 dígrafos ou 1? Isso, apenas um. Só é dígrafo o AN. O AM aqui não, porque depois vem uma vogal. Então, são 6 letras e 5 fonemas. Até aqui foi? Bom, agora, existem palavras diferentes. Olha que interessante essa aqui, ó. Quando eu coloco a palavra complexo, na palavra complexo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E a minha dúvida é a seguinte, será que eu tenho letra A, 8 fonemas? Será que eu tenho letra B, 7 fonemas? Ou será que eu tenho letra C, 9 fonemas? Ó, 8 letras, perfeito, tá aqui. Quantos fonemas há na palavra complexo? Quantos fonemas há na palavra complexo? Oi? 7? Não? 9? 8? Isso? Vamos lá. Então, complexo. Aqui eu tenho um dígrafo, menos um fonema. Então, aqui eu diria o seguinte, 8 letras menos um fonema, 7 fonemas. Mas, aqui eu tenho o dífono, o X com som de KS. Então, eu tenho mais um fonema. Então, eu estava com 7 mais 1, 8. Então, por coincidência, pessoal, eu terei 8 letras e 8 fonemas, porque eu diminuí um fonema, mas eu aumentei um fonema também, certo? Então, cuidado ali. Perfeito. Bom, mas não acabamos ainda. Agora vamos a um ponto bem específico. Ele é normal, sim, é normal, e a Fundação Getúlio Vargas cobra também. Observa só esta palavra aqui, ó. Falam, tá? Nesta palavra, na palavra eles falam bem, não há dúvidas, pessoal, que em falam existem 5 letras. A grande discussão é a seguinte, eu quero uma comparação aí, se está em casa ou em algum lugar, compara comigo, o som de campo do AM com o som de falam do AM. Campo e falam. Vocês conseguem perceber que o som não é o mesmo? Ó, campo, can e falão, não é falan. Não é falan, é falão. É muito interessante que esse AM no final é como se fosse um AOTIL, falam. Tá, e aí, o que a gramática faz? A gramática não considera, presta atenção, esse AM no final um dígrafo. Então aqui são 5 letras e 5 fonemas. Eu vou ditar daqui a pouco uma regrinha, tá? Daqui a pouco eu dito uma regra, só estou explicando. Não é dígrafo. Olha essa outra palavra aqui, ó. Refém. Na palavra refém, eu tenho 5 letras. Mas na palavra refém, esse em no final, eu não falo refém, é refém.
é inacreditável, mas eu coloco um I ali, refém, coloco um I. Então, ali também não é dígrafo, pessoal. Então, aqui também são 5 letras e 5 fonemas. Professor, por quê? Vou ditar a regra. O que eu tenho que saber? Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber que esse AM, EM e até o EN de hífen, pólen, né? Quando estiverem na posição final de uma palavra, eles não podem ser considerados dígrafos. Não podem. Então, eu não vou analisar como dígrafo. Ou seja, lá naquela contagem inicial, lembra? Olha aqui, ó. Letras menos dígrafos, eu não considero o AM, o EM e o EN dígrafos se estiverem no final. No meio é normal, só no final. Então, coloca aí para mim, ó, observação. Anota aí, ó. Observação. Anota assim, ó, AM, vírgula, EM, EN, AM, EM, EN, no final de palavras, no final de palavras, não serão dígrafos, não serão dígrafos, vírgula, mas sim ditongos decrescentes, nasais. Certo? Então, AM, EM, EN, no final de palavras, não serão dígrafos. Eu não conto como dígrafo, tá? Mas sim ditongos decrescentes nasais. Isso aqui já caiu na Fundação Getúlio Vargas, então, pessoal, eu tenho de dominar. Certo? Perfeito aqui? Excelente. Então, aqui nós analisamos a fonologia para a FGV. Beijo e até a próxima matéria.